Ô! Estamos começando aqui no palco fantástico da Petrobras, uma discussão sobre expertise técnica. Então, para você, se você quiser saber como conseguir se tornar um expert, se aprofundar no seu conhecimento, se aprofundar na tecnologia, a gente vai estar conversando aqui, fazendo um bate-papo com você, fazendo um bate-papo super interativo para te ajudar na sua carreira. Então, enquanto eu estou chamando essa galera aqui para vir conversar, eu queria que você pensasse qual é a sua dificuldade nesse momento, qual é o seu maior desafio em relação à tecnologia, em relação à sua carreira. Traz sua questão aqui que nós vamos bater um papo. E você que está aqui nos assistindo online, você pode mandar sua pergunta aí no chat, que a gente vai tentar olhar daqui e responder a sua pergunta. Então, beleza. Para a gente fazer esse bate-papo aqui, eu vou chamar dois amigos meus. Primeiro, ele, que fez agora uma transição de carreira, entrou alguns anos atrás na carreira técnica, tá certo? E vai falar para a gente aqui um pouco de como fazer isso. André Brandão! André, beleza, cara? Como é que estão as coisas? Seja bem-vindo aqui à Campus Party, pode sentar aí, fica à vontade, escolhe o lugar. E ele, que é literalmente um amigo de infância. Eu conheço esse cara desde que eu tenho 10 anos de idade, e ele é hoje, apesar de ser químico, ele trabalha com inteligência artificial, entrou no mundo da computação, muito bacana, com vários projetos muito legais. Queria chamar aqui Renato Medeiros. E aí, Renato, beleza? Só o microfone está meio indo e vindo, né? Vamos usar o outro microfone? Esse aqui tá bom? Oi? Não, eu vou ficar aqui, eu vou falar com a galera ali também. Então, pessoal, eu vou fazer uma pergunta para eles primeiro, mas eu quero que vocês façam bastante perguntas, tá certo? Quero que vocês aí... então, eu vou começar com você, Renato. Renato, me diz uma coisa, meu. Você que é um cara, né, que fiz o que eu acabei de falar aqui, você era químico e virou, né, hoje em dia trabalha com tecnologia, programação, trabalha com inteligência artificial. Me diz aí, meu, como é que você aprende? Como é que você corre atrás de novas coisas? Como é que você aumenta o seu conhecimento? Gente, boa tarde. Como o Bruno falou, eu comecei na química, só que eu tive a felicidade de ir para a química computacional, mexia com IA isso em 92, e aí de lá fui ficando. O que o Bruno perguntou, eu acho que é muito pertinente, tá? Eu acho que é um contínuo aprendizado, estudo o tempo inteiro. Então, assim, eu vivo em cima de papers. Papers para quê? Para saber para onde estão indo as tendências. E aí, a questão da comunidade open source é o melhor lugar de aprendizado que você pode ter. Você entra num Git, você vê o código de alguém que você, de repente, nem tem interesse, você começa a fazer esse network, começa a trocar figurinha com essa pessoa, de repente você já está entrando num ramo que você nem imaginava que ia trabalhar. Então, o conhecimento hoje é muito fácil de se adquirir. Então, assim, o que eu digo para vocês, o melhor caminho, network e comunidades open source. Vocês vão conseguir chegar onde vocês querem. Muito bom. E você, André? Como é que foi a tua experiência aí? Como é que você corre atrás? Porque às vezes a gente tem esse problema, né? O pessoal começou na carreira depois de certo... Renato começou há muito tempo, né? Você começou há pouco tempo. Quando a gente faz essa mudança, tem um susto, né? Um monte de coisa para ver, não sei o quê. E como é que você escolhe? Como é que você corre atrás? Como é que você aprende? Então, boa tarde, galera. Beleza? Tranquilo? Então, a minha linha de aprendizado foi na ideia de entrar em comunidades, né? Eu trabalhava na área administrativa, totalmente diferente com o que eu trabalho hoje, que é voltado à análise de sistemas. Eu fazia um auxiliar administrativo. Só que aí, quando eu fiz a migração, o que eu resolvi? Foi resolver problemas. O que a gente tem que fazer hoje, independente da área que você seja, é resolver um problema. Porque você é contratado para resolver problema. Então, eu foquei nisso em questão de estudos, né? Eu posso resolver um probleminha X e, com isso, eu posso ter vários aprendizados, várias linguagens e ir para esse rumo de estudos e de resolução.
É isso aí, muito bom. Duas coisas importantíssimas, tá certo? Independente de qualquer coisa na sua carreira, essa participação que os dois citaram aqui, de participar em comunidades, né, você fazer um network, você conhecer pessoas. Galera, não tem nada mais importante para a nossa carreira do que as pessoas que a gente conhece. Até porque, eu gosto de citar esse número, que é um número importante, que 75% das vagas estão no que a gente chama de mercado de empregos escondidos. São vagas que não existem e que são preenchidas porque a pessoa conhece, porque antes da vaga ir parar no site, você já chamou o amigo para trabalhar, né? Então, 75% das vagas são preenchidas assim. Então, se você não participa de comunidade de open source, se você não faz networking, se você não está envolvido em comunidade, você perde essa oportunidade, tá certo? E a outra coisa, a resolução de problemas. Galera, nós somos desenvolvedores, eu digo sempre que tem 5 habilidades básicas para desenvolver software, tá certo? E a mais importante é resolução de problemas. Somos desenvolvedores porque a gente resolve problemas com software, né? Então, fantástico isso aí. Mas eu queria saber de vocês. E aí, galera? Perguntas. Só que é o seguinte, esse microfone, o fio do microfone não chega muito longe. Então, você tem que estar aqui na primeira fileira para fazer pergunta. Não, brincadeira. Vamos lá. Pergunta, o que você está passando na sua carreira nesse momento? Qual é o seu maior desafio? Por que você está aqui querendo aprender sobre expertise? Vai lá. Vai lá. Olá, meu nome é Jorge, prazer. Então, na real, eu tenho uma dúvida a tirar. Tipo, você fala participar de comunidade, certo? Mas o que seria isso exatamente? É tipo, olhar o Git, mandar, sei lá, fazer um pull e tentar colaborar, ou então, sei lá, vir aqui na Campus Party e faça uma pergunta pra você, o que seria exatamente isso? Entendeu? Porque isso é muito vago, na minha opinião. Tipo, não é vago, mas eu sinto que pra mim é vago, entendeu? Não, hoje na realidade... Isso aí, assim, já começou bem, fazendo pergunta, tá certo? Né? Então, assim, não só vir na Campus Party. Bem importante, só antes do Renato responder, bem importante, não é só vir na Campus Party fazer pergunta, é você conhecer as pessoas. Vocês se conhecem? Vocês estão aqui, vocês já conheciam antes da Campus Party, não é isso? Então, assim, eu gosto de observar... Calma, Renato, eu vou falar. Eu gosto de observar a galera assim, ó, os dois estão sentados juntos porque se conhecem. Aí na fila de trás, ela está ali sozinha ali, que não conhece os dois da frente, conhece? Não. Aí o cara está aqui sozinho também, você também não conhece ele, conhece? Não. Aí ali atrás, tem 2 pessoas juntas ali. Vocês se conhecem? Não, por acaso sentaram juntos, porque não tinha mais espaço, né? Mas tudo bem, sentaram juntos aqui, né? Vocês 3 aqui se conhecem? Os 3 se conhecem. Tá vendo? A gente só anda junto com a galera. Certo? Se você quer começar a comunidade, tem que andar junto com quem você não conhece. Tá certo? Assim começa. Vai lá, Renato. Que você falou, o Git é um caminho, você faz o fork, você vai começar a entrar em contato com o desenvolvedor do código, e aí você vai começar a colaborar, e dentro dentro do próprio Git é muito comum criar mini grupos, mini panelas de pessoas mais ativas naquele código, e você começa a fazer o passo dali. Outro, o próprio Discord. Discord hoje está para todo caminho. Então, você entra ali e você começa a trocar. E, por incrível que pareça, o próprio Twitter, dependendo da área que você vai atuar, tem determinados segmentos de desenvolvimento que são mais fortes no Twitter do que nos outros. Que o pessoal fica mostrando o seu código e ele gosta de passar código para você analisar e para você testar. O que você achou aí? Você acha que vai dar certo? Porque é muito restrito. A gente tá, como o Bruno falou, é solucionar problema. Mas solucionar problema de quem? Então, assim, você ter opiniões diferentes da sua, do que em vez só da pessoa que te conhece, que vai ficar assim, pô, tá legal, é muito importante. E a negativa é extremamente válida. Então, assim, você não tem que ter medo de aparecer e nem de tentar fazer contato. O não você já tem. Pode ser que você não receba uma resposta de imediato, mas em algum momento você vai receber essa resposta. E aí você começa. Eu recebo muito código de pessoas que eu nem conheço pessoalmente, mas só para dar uma olhada. E de lá é aquela coisa, pô, isso aqui não me serve hoje, mas deixa eu guardar aqui, porque isso aqui parece que lá na frente pode ser legal para mim. Então, só complementando, qual o seu nome, desculpa? Jorge. Então, como ele falou, eu tinha essa mesma dúvida sobre, cara, joga seu código no Git e tal. Então, assim, o que me ajudou muito foi a questão de participar de comunidade, como o Renato falou, do Discord. Porque lá a gente tem, às vezes, muitos problemas reais. Às vezes tem um problema que o cara está passando numa situação ali, e aí você olha o código, ou você passa por um problema, você consegue subir, e fala, cara, eu estou passando por esse problema X, quem pode me ajudar?
A Karina foi um exemplo que me colocou nas comunidades do Java, e isso agregou muito na minha vida profissional. E assim, porque às vezes a gente fica, pô, que problema resolver? Eu não sei nem que problema eu tenho. Imagina resolver o problema. Então, na comunidade, a gente tem muito essa questão e tem muito bate-papo sobre isso, e você começa a se inteirar e fazer um network, como o Brunão falou. É isso aí. O mais importante é o seguinte, a gente precisa aprender a... eu uso essa expressão assim, a gente tem que aprender a levantar a mão, tá certo? Levantar a mão para fazer pergunta, que nem você fez. Pô, eu tô uma dúvida, porque quando você faz a pergunta, agora, o que acontece? Eu sei quem é o Jorge. Tá certo? O Jorge sabe quem eu sou, né? Então, agora, quando a gente sair aqui, o Jorge falou assim, pô, Bruno, eu estava na sua palestra ontem, fiz aquela pergunta, que massa, a gente pode bater um papo, tá certo? A gente estava conversando ali, o Hugo está aqui também, não estava conversando agora, na outra palestra que a gente fez na quinta-feira, e aí, a Giovana, né? A Giovana, depois da palestra, veio fazer uma pergunta, ela falou assim, não, porque me interessa a inteligência artificial, não sei o quê, eu queria ajudar alguém, eu queria participar de alguma coisa. Aí eu falei, pô, o Hugo está fazendo um projeto de inteligência artificial, então, você quer ajudar? Fala com o Hugo, tá certo? Aí ontem eles estavam ali conversando, né? Eles já se acertaram, ela vai começar a ajudar e tudo mais. Então, a primeira coisa é isso, levanta a mão. Levanta a mão para perguntar, levanta a mão para oferecer, né? Não é assim, eu quero fazer isso. Não, galera, eu estou aqui, eu quero ajudar. Como é que eu faço para ajudar? Porque é o seguinte, que precisa de ajuda, todo mundo precisa. Tá certo? Então, quando você se dispõe a ajudar, quando você levanta a mão, tudo muda. Beleza? Vamos lá, galera. Quem mais? Quem mais aí tá de... A Karina tem uma pergunta? Então, vou começar aqui fazendo uma propaganda. A Karina vai participar do próximo painel. A gente vai falar de ser pós-sênior, além do sênior. Tá certo? Então, né, não perca, junto com o Hugo, vai participar do próximo painel. Fale, sua pergunta. Uma pergunta interessante até para os senhores e para o senhor, porque eu trabalhei na Red Hat durante muito tempo, e uma coisa que eu vi quando eu mudei para a IBM é que as pessoas não sabiam que era uma comunidade. O que é uma comunidade, afinal de contas? Porque ele parece, cara, mas o que é? Como que eu vou? Então, por que é importante esse negócio de comunidade? E que comunidade eu entro, se eu tiver que entrar? Beleza, então eu vou começar, vou deixar para cada um, vocês pensam aí, que comunidade você entra. Tá certo? Eu vou responder a pergunta do que é a comunidade. Comunidade, galera, a gente chama, é um nome... Primeiro é o seguinte, comunidade não existe. Por isso que você fica confuso. Porque não existe, é só um conceito. Comunidade é um grupo de pessoas, tá certo? E às vezes, os 3 caras estão juntos ali e jogam videogame juntos. São a comunidade, são os 3 amigos ali, entendeu? Comunidade, cara, é um conceito. Mas, obviamente, se a comunidade tem um site... tem um servidor no Discord, tem um grupo no Telegram, que outras pessoas que não conhecem os 3 amigos possam entrar, aí você pode entrar na comunidade. Mas no fundo, a comunidade é isso, a galera juntas que estão tentando fazer alguma coisa juntos. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Não é... Ops, tá? Beleza? Amigo, a gente acha que o amigo é o cara que joga videogame com a gente, tá certo? Amigo, não é o cara que faz coisa legal com a gente. Amigo é o cara que faz coisas significativas com a gente. Tá certo? Então pode ser o videogame, porque o videogame é massa também. É significativo, a gente tá curtindo, tá legal, é diversão. Agora, quando eu vou, por exemplo, tá certo? E a gente trabalha juntos para a Campus Party, que o Hugo é coordenador aqui do Campus Jobs, aqui na Campus Party, quando eu estou junto com o Hugo, a gente está trabalhando junto para organizar, a gente aprofunda muito mais a nossa amizade. Então, quando a gente fala de comunidade, é uma galera que está juntos, querendo fazer alguma coisa significativa. Beleza? Então, isso é comunidade. Vai lá, escolhe sugere uma e se sugere uma. Sugestão de comunidade, tá? Vai depender de que área você vai atuar. Então, assim, hoje o Discord eu acho que está mais em momento. Mas como o Bruno falou, o Telegram tem boas comunidades, bons grupos com conteúdo que fica muito restrito. O Discord corre muito rápido. Então, se você entra, depois você perdeu muita coisa. O Telegram você consegue recuperar, tá? Mas para a parte de código ainda fica no Git, não tem jeito. Agora, tem...
Tem uma muito boa no Telegram de IA. Tá? A quantidade de conteúdo que o pessoal coloca dentro do grupo é muito boa. Agora, uma das coisas que é importante, do mesmo jeito que eu pergunto o que é comunidade, uma comunidade, já que a gente está tanto no segmento da IA, o mais importante no momento é a coisa que vocês mais precisam fazer, é saber perguntar. Porque a IA vai resolver boa parte dos problemas se você saber fazer a pergunta correta. E na carreira de vocês é a mesma coisa. Sabendo fazer a pergunta certa para as pessoas certas, vocês vão conseguir andar na trilha. A esteira anda. Como o Bruno falou, a menina levantou a mão, pô, eu queria ajudar. Está aí, está entrando num projeto. Era uma pessoa totalmente desconhecida. Deixou de ser. Assim, só complementando, eu vou puxar um pouco o jabá para o Java, né? Eu sou javeiro, então eu participo do Sou Java e vou fazer um jabá também para o professor Isidro, que é um cara sensacional, que ele tem comunidade, então assim, ele atua muito no Telegram e no Instagram. Por mais que seja estranho, geralmente o pessoal usa muito o Twitter, ele usa bastante o Instagram para falar sobre as boas práticas, falar sobre como criar um projeto do zero e, inclusive, como resolver problemas, que é o que a gente sempre tem que estar fazendo no dia a dia. Muito bom. Sou Java é soujava.org.br, né? A Sociedade de Usuários Java é um dos maiores grupos de usuários Java do mundo aqui no Brasil. Eu vou fazer uma pergunta aqui, que o Renato falou uma coisa muito legal, e quando a gente fala de expertise, isso vai impactar muito a nossa vida. E eu acho que os dois aqui têm muito a agregar, que é o tal da inteligência artificial, né? Renato falou que você vai precisar saber fazer pergunta, tá certo? E galera, realmente, a inteligência... Assim, quem aqui já brincou com a inteligência artificial, com o ChatGPT, alguma coisa aqui? Beleza, todo mundo já fez, ótimo. Se você não brincou ainda, cara, esse é o teu momento. Vai lá, pega o computador, faz umas perguntas, começa. Porque, galera, quem estiver usando vai estar na frente. E não é que você precisa entender de inteligência artificial, você precisa entender de perguntar, tá certo? Né? Você precisa estar alinhado. Por quê? Porque não é fácil, tá certo? Não é tão simples, se eu pergunto qualquer coisa, beleza. Não, porque o ChatGPT, por exemplo, como exemplo, a gente chama dele um bullshitter. Ou seja, ele é um falador de merda, tá certo? Qualquer coisa que você perguntar, ele responde. E ele responde com uma certeza fantástica. Isso é assim. E nem sempre é assim, tá certo? Né? Então, a gente precisa aprender a usar essas ferramentas, tá certo? Então, conta pra mim aí, André, como é que você tem usado o ChatGPT aí? O que você tem te ajudado no seu trabalho, meu? Oi. Então, assim, eu tenho usado muito para... Como eu mexo muito com legado, então tem umas coisas, questão de JSP, JSF, que às vezes eu preciso para usar na questão do front-end, para fazer a montagem de alguma tela ou algo assim. Então, assim, e é impressionante. Sobre o que o Bruno falou, que a gente precisa saber perguntar, isso é de fato. Porque às vezes, eu quero colocar um exemplo, tá? Um botão numa tela JSF. O cara, ele vai lá, descreve, mas não é exatamente o que eu queria. Eu precisava de outra forma que seria feito, enfim. E uma coisa que, complementando sobre a pergunta, que eu escutei de um palestrante uma vez foi: aprenda a fazer perguntas. Perguntas são mais importantes do que a resposta. Quando você não sabe perguntar, você não consegue a resposta que você precisa para resolver tal problema. Quero dar um exemplo sobre a pergunta ser mais importante do que a resposta. Hoje, a gente teve um bate-papo hoje de manhã, eu e o Hugo e mais uma galera, tivemos um bate-papo hoje de manhã, e tem um cara, que é amigo nosso, que sempre fala pouco, tá certo? Né? E ele acha que mas eu falo pouco, eu não estou participando tanto quanto podia, não sei o quê. Só que ele fez 2 perguntas no nosso bate-papo de hoje, tá certo? E a gente ficou 1h30 conversando lá sobre várias coisas, e essa 1h30 foi respondendo as 2 perguntas que ele fez, tá certo? Então, às vezes, cara, você sendo o cara que pergunta a coisa certa, é mais importante que ser o cara que responde, né? Renato, quer falar sobre inteligência artificial um pouquinho? Depois a pergunta dele ali, ó. Tá joia. Não, é só porque, assim, em relação ao ChatGPT, se vai ser um Nerf, um TensorFlow, o que for que você vai usar, a primeira coisa que você tem que entender para que cada uma serve dentro dessas redes neurais.
e cada uma tem um comportamento diferente. Tá? Então, a pergunta é essencial para ter a resposta mais precisa do que você quer. Porque todos os algoritmos são programados para te satisfazer. Ele vai te dar uma resposta satisfatória, mas não quer dizer que ela é a melhor. Então, o segredo delas está exatamente nesse nicho, né? Nessa linha oculta, né, da rede neural, onde as perguntas vão ser trabalhadas. Né? Então, é por aí. Então, se vocês souberem fazer as perguntas precisas, o resultado vai ser muito melhor. A gente pode usar a mesma ferramenta, mas o resultado vai ser bem diferente um do outro. Opa, boa tarde. Meu nome é Áureo Vitor. Uma dúvida, como é que vocês encaixam essa participação em comunidades com a correria do dia a dia, da vida profissional? Porque eu lembro que eu costumava ser bem mais ativo no Git quando eu estava estudando, antes de... Por exemplo, até hoje, depois que eu comecei a trabalhar, as empresas usavam o Esri, né? Então nem aqueles pontinhos verdes do trabalho privado do dia a dia eu estou tendo mais lá no Git. Inclusive, ó, ele falou aqui que quem tiver a melhor resposta aqui, ele vai dar 2 kg de arroz aqui, tá certo? Né? Vai fazer o risoto. Oi? Já fazer o risoto. Cara, boa pergunta. Ótima pergunta, porque eu vou te falar, eu vivo nesse dilema hoje. Eu, quando estudei, era muito mais ativo, era muito mais fácil de eu estar ativo. Hoje também, inclusive, assim, eu tenho uma filha agora de 5 meses, então hoje eu não estou tão ativo, porque virou uma bagunça para eu conseguir conciliar estudo com família, rotina de trabalho e cooperação na comunidade. Mas, assim, nunca vai existir o ambiente perfeito. Então, assim, o interessante de você tentar pelo menos estar um pouco na comunidade é porque você sempre vai estar vendo coisas novas e está sempre interagindo com outras pessoas, que é a importância do network e de poder ajudar outras pessoas e se ajudar, que a gente acaba aprendendo muito mais do que ensinando. Então, cara, eu vou te dizer uma coisa, viu, meu? Você está aqui na campus, num sábado, tá certo? Né? Véspera da Páscoa, né? Ontem foi feriado, você não viajou com a tua família, você está aqui na campus, daqui você vai sair para o show, né? Tá certo? Já se preparou, trouxe material para você poder ir no show e tudo mais. Por quê? Por que você está fazendo isso aqui e não, por exemplo, jogando videogame com a tua esposa, por exemplo? Não sei se é casado, estou só chutando aqui, né? Ou por que você está fazendo isso aqui em vez de estar estudando inteligência artificial? Né? Tá certo? A verdade, meu, que tudo que a gente não tem tempo para fazer tudo. Tá certo? Essa é a grande verdade da vida, a gente precisa entender isso. A galera fala para mim assim, mas eu queria fazer, né, um work-life balance. Não existe. Não existe work-life balance, porque só existe life. Tá certo? Né? Você tem a sua vida, e a sua vida são muitas coisas, você não tem tempo de fazer tudo. Sabe por que você não tem tempo de fazer tudo? Porque quando você tiver tempo de fazer tudo, você vai arranjar alguma coisa a mais. Né? Pô, cara, tá sobrando tempo para fazer uma coisa a mais, então. Então, assim, a gente não tem tempo para fazer tudo. Então, a gente prioriza, certo? Prioriza aquilo que é importante. Então, quando você fala assim, pô, eu participava de comunidade antigamente. Por quê? Porque era importante para você, né, meu? Você queria pegar um emprego, você queria ser conhecido, e aí você pegou o emprego. E aí você começou a ganhar dinheiro, aí você, pô, agora não precisa mais da comunidade. Tá certo? E aí, de repente, agora, que você quer crescer, talvez... Pô, né? Então, assim, a gente prioriza o que é importante. O que eu queria dizer para você é o seguinte, tem certas coisas que não adianta priorizar só quando a gente precisa. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho certeza absoluta que você tem aquele amigo que nunca fala com você, que você nem considera um amigo, né? Assim, um cara conhecido, nunca fala com você. Aí, o cara fica desempregado e te liga. Aí você fala, porra, que merda, meu. Tá certo? O cara nunca fala comigo. Aí quando ele precisa de mim, ele me liga. Não é assim? Então, assim, esse é o tipo de coisa, cara. Networking, amizade, não dá para só priorizar quando você precisa. Porque quando você precisa é tarde demais. Comunidade é assim, galera. Não adianta priorizar só quando a gente precisa. Ou a gente faz um pouquinho sempre, e quando a gente precisa, está todo mundo nos apoiando. Ou, quando a gente precisa, fica todo mundo falando assim, pô, o cara nunca ajuda ninguém, na hora que ele precisa, a gente chama. Beleza? Só complementando,
Teve uma situação que aconteceu comigo que era assim, eu estava lá perreado tentando botar o produto para funcionar, era muito dado para analisar e, cara, eu tinha que dar uma pausa porque a vista já estava cansada e tudo mais. Fui lá numa comunidade, cara, do nada bati o olho e peguei uma coisa que me solucionou uma semana de trabalho. Então, assim, se você conseguir dar uma pausa para bater o olho rapidamente naquela comunidade que você está alinhada com o que você está procurando, às vezes você acha uma solução que vai te aliviar a sua carga de trabalho. É isso aí. Fale. Ele quer um complemento aqui. É só uma outra dúvida. Ele deu um ganchinho lá no final. Uma comunidade alinhada com o que você está procurando. Como é que vocês exploram comunidades? Existe, por exemplo, o Discord tem um local lá que você joga a linguagem que você quer, mas para além do Discord, vocês têm alguma forma específica de explorar comunidades? Eu uso muito o LinkedIn, não para promoção, nem para procurar, mas muito para seguir pessoas que da mesma comunidade. Então, por exemplo, existem muitos fóruns também, né? Então, por exemplo, quando começou ano passado falar de metaverso, a gente já estava lá no Metaverso Standard Forum, como um dos fundadores e fundou as normativas, as leis, as ISOs que iam ser usadas. Então, tem no Standard Forum de Stanford. Então, assim, você vai entrando nessas comunidades, porque se você conseguir estar atento ao que vai vir e conseguir pesquisar com a pergunta correta, você vai apontar um lugar que você vai lá. Putz, aqui tem um pessoal massa. Deixa eu olhar o que eles estão fazendo, que aí eu vou ver se isso aqui realmente está na minha área. Uma coisa que o Bruno fala muito em outras palestras é questão de expansão de zona de conforto. Não se trata de sair da sua zona de conforto, se trata de abrir um pouco mais sua zona de conforto para aumentar. E talvez nessa questão da comunidade seja isso. Talvez não tenha tempo, talvez não seja aquela comunidade no momento, mas você vai ter que gastar um pouco do seu tempo para ir expandindo isso. Tá? E tentar ficar dentro do seu dia a dia, dentro daquele negócio. Então, assim, eu uso muito mesmo. Assim, na parte XR, a parte comunidade mais forte é a questão do pessoal do Twitter, ainda é. E os fóruns na parte de IA, junto com... E aí tem algumas pessoas especificamente que no LinkedIn são produtores de conteúdo absurdo. Então, assim, todo dia, conteúdo. Então, uma coisa que eu queria falar do comentário dele é que é o seguinte, meu. Se você... lembra da prioridade, né? Se você ficar fazendo um monte de coisa que não tem a ver com o teu objetivo, você sempre vai achar que você está perdendo tempo. Então, assim, quando a gente fala de procura uma comunidade que tem a ver com você, procura uma comunidade que tem a ver com o que você quer. Tá certo? Pode ser de tecnologia, pode ser de carreira, pode ser... Né? Então, você pode procurar tanto uma comunidade de Java, que é tecnologia, tá certo? Como uma comunidade, por exemplo, de tecnologia na saúde. Entendeu? Mas que tem muitas comunidades, o tempo inteiro tem. Então, procura aquela que que tem alguma coisa a ver com você. Né? Beleza. Pergunta aí. Olá, pessoal. Boa noite ou boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta. Eu estou ingressando agora, na verdade já tem um ano que eu estou cursando Ciência da Computação. E desde uma palestra que eu assisti com você ontem, eu pensei muito nisso. Eu quero ingressar numa comunidade, quero manter meu LinkedIn mais ativo, porque está bem parado. E eu queria saber como que eu posso contribuir com uma comunidade, mesmo assim, no estado mais iniciante. Não tenho muita experiência, na verdade nenhuma, mas eu queria realmente entrar e participar. Beleza. Quando a gente fala que não tem experiência, eu acho que é uma coisa bem interessante, que é o seguinte: você talvez não tenha experiência, não seja muito experiente no que a comunidade está fazendo, por exemplo, né? Mas, todos nós aqui sabemos fazer algumas coisas. A gente sabe, sei lá, você sabe baixar um vídeo e cortar o vídeo, por exemplo? Você sabe editar um vídeo, né? Você sabe usar uma ferramenta de postar no Twitter, né? Tá certo? Assim, a gente se vira com essas coisas. E as comunidades, é um bando de pessoas que também estão super ocupados, também não tem tempo, né? E que precisa de coisas básicas, tá certo? Precisa de coisas, tipo assim, eu preciso postar no Twitter todo dia, né? Eu preciso, então, essas coisas básicas, a gente precisa de ajuda com tudo, toda a comunidade precisa de ajuda com um monte de coisa, tá certo? Então, galera, o nosso tempo encerrou,
mas a gente vai... Tem duas coisas que eu queria fazer aqui, bem rapidinho. Eu queria primeiro colocar aqui, né, porque uma comunidade de carreira que vocês podem querer participar é o Code for Life, tá certo? E eu dou de presente para vocês esse livro, que é o The Best Developer Year, que é o livro que é o processo que eu uso para montar a minha carreira, tá certo? Então, todos os anos eu faço esse processo aqui para pensar na minha carreira. Então, se você estiver interessado, né, acessa aí. Enquanto está acessando, eu queria dizer para você o seguinte, eu queria dizer que a gente vai continuar aqui no palco, tá certo? A gente não vai sair daqui, a gente só precisa encerrar 1 minutinho para encerrar a live e a gente recomeça com o próximo assunto aqui. A gente não vai nem ter pausa, vai parar e recomeçar, mas eu queria rapidamente aqui uma salva de palmas para essa galera aqui, valeu! Valeu, galera, obrigado. Valeu, gente. Obrigado, André. Se tiver pergunta para o André, se tiver pergunta para o Renato, eles vão continuar aqui, tá certo? Pode falar com eles aí, né? Não deixe de participar, não deixe de conversar. E a gente vai encerrar aqui. Galera do online, muito obrigado. Vamos passar para o próximo vídeo. Valeu!